A primeira questão que eu gostaria de lançar a vocês, e sintam-se à vontade de responder os dois, é a respeito de Além da Lenda ter sido antes uma série televisiva, com cada episódio ali focando em uma lenda específica. Agora nós temos essa encarnação para cinema. Eu tenho muito interesse em saber quando partiu essa ideia de criar essa extensão para cinema, a partir de uma animação em longa-metragem, e o que vocês acharam interessante de manter dentro, que já consistia ali na série animada, o que vocês acharam interessante manter, as qualidades que vocês acharam interessantes de trazer para o longa-metragem, e o que vocês também acharam fundamental trazer de novo, no sentido até mesmo de repente, conquistar uma audiência que não está tão familiarizada com a série animada. Exato, Alex. A ideia do filme, ela nasceu durante a produção da série, né? Então, a ideia da série surgiu quando eu, o Erickson e o Marcos França, né, que é um dos três criadores, Marcos, inclusive, é o diretor do longa, né? A gente queria muito contar histórias sobre folclore, né? A gente viu que tinha uma oportunidade a partir de uma lei de financiamento para projetos ligados ao folclore e a gente começou a pensar nesse projeto. Daí nasceu a série. A série a gente queria muito contar histórias de folclore, mas que elas tivessem um olhar um pouco diferente do que a gente já tinha visto até então, né? A maioria dos projetos de folclore, eles tinham muito caráter sério, aquela coisa sisuda, né? Aquela coisa muito, né, formal, e a gente queria meio que quebrar tudo isso. A gente queria brincar, a gente queria, como a gente diz aqui em Recife, Alex, a gente queria tirar onda, a gente queria causar, queria criar greve, então queria fazer um pouco diferente do que estava sendo feito, né? Então aí a gente pensou a série. Só que aí, como você falou, a série, cada episódio, ela traz uma lenda, um mito, né, do folclore brasileiro, e aquela história se resume àquele episódio. E no filme, durante a produção da série, a gente começou a perceber que, poxa, dava para interagir aqueles personagens, criar uma história que eles estivessem juntos, né, para uma determinada missão, né? E aí foi quando o Edson trouxe a ideia de, ó, vamos pensar aqui um filme e tal, e conversamos eu, ele e já o Bruno, né, Bruno Antônio, que é o outro roteirista, sentamos os três, começamos a pensar, jogar ideias e fomos construindo a ideia do filme, né? E aí esse filme, ele pega esses personagens que chegam na série e a gente leva ele para outros caminhos, né? A partir de uma história que traz aqueles personagens interagindo entre si, que é daquela nossa vontade inicialmente. Então a gente começou a pensar o filme, só que aí, como o filme é um processo, né, lento, né? Não demora anos. Nesse intervalo a gente lançou 9 livros já do universo do Além da Lenda, que alguns deles já fazem isso, né? Alguns livros já trazem os personagens interagindo entre si, mas a ideia original foi para o filme. Então a gente, no filme, a gente queria trazer personagens, né, interagindo entre si, e também queríamos introduzir nesse universo personagens que não estavam originalmente na série, como por exemplo o Saci, né? O Saci é o que é talvez não, a lenda, né, o mito mais famoso do folclore brasileiro, mas não estava na série, né? A gente optou por não tê-lo na série, mas aí para o filme a gente acabou trazendo, assim, com uma opção nossa também de apresentá-lo no filme, né? Exatamente isso. O desafio foi justamente juntar todos aqueles personagens que estavam sendo narrados, né, isoladamente na série, juntar todos eles numa única história, né? Não eram mais histórias curtas e isoladas de cada um. Era uma única história com todos os personagens, e para isso a gente teve que criar, inclusive tá ali os vilões aparecendo, né, os vilões, né, um problema maior para que, para poder superar esse problema, fosse necessário as habilidades de todos os personagens. Assim. Então, cada personagem que está no Além da Lenda filme, ele tem o seu momento ali de ser importante para a trama. Uhum. Algo que eu achei bastante curioso em Além da Lenda, como filme, é a presença ali do trio Halloween. Eu acho que é uma presença que comunica bastante com a audiência adulta, com os pais que eventualmente assistirão ao filme com as crianças, porque ele é uma presença que, de certa forma, tece alguns comentários até bem sarcásticos em relação à valorização de lendas, de lendas estrangeiras, digamos assim, em detrimento das nacionais, né, como é o nosso próprio rico folclore, né, brasileiro. Eu quero muito saber a respeito da concepção desses personagens e, de repente, até mesmo das intenções dos comentários que estão por trás deles.
Então, o trio Halloween, ele nasce justamente para fazer essa provocação, né? Se na série a gente apresenta lendas tentando existir, né, porque as pessoas não acreditam nelas, no filme a gente expande, né, esse conceito, esse debate, dizendo que além de lutar para existir, ainda tem que lutar contra essa, digamos, concorrência desleal, né? A gente coloca um trio Halloween que, apesar de serem só três, né, só três eles têm a popularidade, né, do país inteiro, né? Enquanto as lendas brasileiras são várias, mas é aquela coisa só entre elas, só elas que se conhecem, né? Algumas são mais conhecidas e outras menos, né? Então, o trio Halloween ele surgiu para ser essa provocação mesmo dessa força, né? Desse estrangeirismo, né? Só pensar, por exemplo, em Marvel, né? 10 anos de Marvel, com vários filmes, né? E as crianças de hoje em dia cresceram nesse universo, né? Você pode apontar para qualquer personagem da Marvel que qualquer menino de 5 anos vai saber qual é o nome, qual é a história daquele personagem, porque são muitos filmes, são muitos quadrinhos, são séries, séries derivadas, séries que misturam os multiversos, então é isso, né? O trio Halloween do nosso filme, ele vem para trazer essa provocação, né? Claro que o filme não se baseia só na provocação, né? O filme propõe um equilíbrio, né? A provocação é só o mote, né? Só o incidente incitante do filme, né? Mas é uma provocação, uma grande brincadeira, na verdade. Uma coisa que me chama a atenção em relação a Além da Lenda é que existiu a série animada, agora nós temos o filme para estrear nos cinemas. Como vocês apontaram, existe a encarnação literária. Pelo que eu vi, também existe um podcast. Eu vi que tem atualizações bem recentes, inclusive com conversa com os dubladores. E também vi o anúncio de que está sendo preparado um game. Eu quero saber sobre como tem sido a expansão desse universo que vocês são criadores, se vocês ainda planejam novos formatos, novas mídias para Além da Lenda, ou se também corre em paralelo outros projetos que de repente também buscam aí enaltecer o nosso folclore brasileiro. Exato. O Game, ele é um projeto de um estúdio aqui de Pernambuco também, que é a Manifesto Games, né? Eles licenciaram os personagens, estão fazendo um game bem bacana que ele também expande um pouco esse universo baseado no filme, né? É um projeto bem bacana. Mas assim, a gente é bem inquieto, né? A gente gosta sempre de estar passeando por diferentes plataformas, a gente quer sempre estar junto com o nosso fã, né? Com o nosso público, dialogando em várias frentes. Assim. A animação, né, e o audiovisual acaba sendo, até pela própria questão técnica, é um processo mais demorado, é um processo mais caro, então acaba a gente não tendo um volume de entrega tão grande como outras plataformas nos permitem, como o podcast, como os livros, por exemplo. Mas a gente quer sempre dialogar com o público em várias frentes. Então a gente tem ação, que a gente considera ações offline, né, que são experiências. Então a gente tem nosso espetáculo que com contação de história, com música, que a gente faz ações ao vivo, né? Esses últimos anos, por causa da pandemia, teve uma parada, mas até 2019 a gente tinha uma série de eventos. A gente também tem muita ação voltada com escola, né? Que é uma coisa que a gente gosta muito, porque a gente leva, né, como se fosse um aulão do folclore para a escola, com a presença do mascote, né? A gente faz a assinatura dos livros, né? Autografando, então gera também um momento de experiência para aquela criança, né? Então isso é muito bacana. E a gente tem as ações digitais, online, que a gente chama, que são desde as redes sociais, a gente tem um site específico do projeto, que é o universoalendalenda.com. Lá você tem tudo sobre a série, você também tem uma loja virtual, que você pode acessar alguns produtos, você pode baixar a série para assistir os episódios. Então, a gente tenta sempre dialogar com o nosso fã de todas as formas que a gente encontra, né? A gente hoje, atualmente, Alex, a gente está trabalhando numa segunda temporada da série, né? Está na fase inicial de desenvolvimento dessa série. A gente também está desenvolvendo o segundo longa, que é uma coisa que a gente vai começar a trabalhar mais fortemente ali a produção a partir do ano que vem. Então a gente já tem essas duas caminhadas para o audiovisual e a gente vai ter, obviamente, novos lançamentos de livros. A gente quer muito fazer alguma coisa mais ligada a uma realidade expandida, né? Uma coisa que você possa ter uma imersão mais forte, mais firme dentro desse universo da realidade expandida. É uma coisa que a gente está ainda tateando, tentando encontrar um caminho para entrar nessa área. Então, assim, a gente é muito inquieto, então a gente está querendo sempre chegar em alguma coisa nova, diferente, que a gente possa levar esse conteúdo do Além da Lenda
para o nosso público. E a gente sempre tem, Alex, esse cuidado de que cada uma dessas plataformas, cada um desses lugares, a gente leve o conteúdo de acordo com o que o público, né? Então, por exemplo, não necessariamente o público do livro é o mesmo do público do filme, né? Então, não necessariamente é o mesmo do público do show ao vivo. Então, cada conteúdo, ele tem um público em particular. É claro que está tudo, claro, dentro de um guarda-chuva ali do infantil, do infanto juvenil, vamos dizer assim. Mas cada um tem seu diferencial, porque, por exemplo, o podcast ele é muito mais para um adolescente jovem, né? Você tem entrevistas, tem informação. O livro, a gente tem uma linha bem novinho, que é sugerido para que o pai leia junto para o filho, sabe? Então, assim, cada produto ele tem uma experiência diferente para o fã, sabe? Então, a gente tem muito esse cuidado de cada produto, né, ele ter a sua forma de chegar para o público. Uhum. Senhores, como uma última questão, eu sempre aponto que fazer cinema brasileiro muitas vezes é um ato de resistência, mas fazer cinema infanto-juvenil é ainda mais complicado, né? Eu quero muito saber sobre como vocês avaliam essa experiência de trabalhar com cinema, como vocês têm avaliado também em termos de distribuição de Além da Lenda, que está para estrear. Não sei se vocês já têm em mãos assim uma ideia de praças em que o filme estará disponível, mas eu tenho muito interesse em saber como vocês avaliam as dificuldades dessa experiência de fazer cinema e também como vocês avaliam esse cenário infanto-juvenil como um todo. Até porque eu estou falando sobre cinema, mas a gente também está tendo uma dificuldade de acesso desses conteúdos, sobretudo aqueles que são feitos aqui no Brasil, na própria TV. Porque, enfim, Deus que na última década manter uma programação infanto-juvenil já não é mais lucrativo para uma emissora, e a gente viu assim vários programas assim sendo desfeitos ao longo desses tempos mais recentes. Então eu gostaria de saber o que vocês refletem sobre o acesso à produção infanto-juvenil brasileira, no cinema, claro, mas também na televisão. É uma pergunta bem importante essa, Alex, porque assim, realmente o espaço para o conteúdo audiovisual infantil ele tem ficado cada vez mais restrito, né? Faz alguns anos que a TV aberta aboliu, né, o conteúdo. Você tem ali poucos canais, né? A TV Brasil ainda faz isso, tem a TV Cultura em São Paulo, mas são poucos espaços que você tem um canal para exibir esse conteúdo. Você está muito restrito hoje. Até a TV fechada hoje também tem diminuído os canais com conteúdo infantil. E aí, quando você faz esse recorte que já é pequeno, esse funil ele ainda fica pior para o conteúdo infantil brasileiro, né? Porque brasileiro independente, né? Então isso termina sendo ainda mais complexo, porque você não tem as condições, né? Você não tem um grande grupo por trás, você não tem o capital para conseguir, a partir do marketing, a partir de investimentos em divulgação, para você conseguir quebrar ou ultrapassar esse muro que eles construíram entre a gente e o público, né? Então é muito complicado isso do ponto de vista prático. A gente no filme ainda não tem, por exemplo, como cravar quais são as praças que o filme estará, porque isso é uma decisão que só chega normalmente na semana de exibição. Então, só vou saber isso mais próximo da data de estreia, que é o dia 4 de agosto, né? A gente tem uma sinalização por parte da distribuidora, né? Mas a gente ainda não tem nada de concreto. Então, isso já até gera uma aflição maior, porque você pode estar em todas as praças, pode não estar em nenhuma. A gente só vai saber isso muito próximo, né? Então, até dificulta a comunicação com o público, porque eu só vou saber perto da data, né? Então, isso é bem complicado. E aí, assim, é muito difícil distribuir no Brasil, né? Porque, falando especificamente de salas de cinema, porque é um procedimento caro, né? Assim, porque você, logisticamente, fazer o filme chegar no Brasil, né? Que é um país continental desse, é caro, assim, ele é por natureza caro mesmo, a logística é cara, né? E, além disso, você tem algumas imposições de mercado que elas são muito cruéis com a gente, né? Assim, a gente, eu digo, o mercado independente, porque assim você depende de uma agenda que não é regulada pelo Estado. Então cada distribuidor de cinema, cada exibidor de cinema, ele tem sua prática, então ele coloca o filme que ele quer. Então normalmente a gente não tem uma força nem de marketing, nem de
comercial mesmo, de chegar e conseguir emplacar aquele filme. E aí você pega no infantil, que fica muito clara a concorrência, né? Você tem aqueles grandes lançamentos, especialmente agora em julho, que é mês de férias, né? Então você tem um mês carregado de lançamentos. Então realmente você vai ter que ficar ali pegando a beirinha que sobrar para você. Então isso é muito complicado, né? Então já é complicado para qualquer filme, né? De qualquer gênero, de qualquer público no Brasil, né? A gente já lançou outros filmes, né? Também tivemos essa dificuldade. E no infantil, eu até acho que ela é um pouco maior, porque você tem uma concorrência muito clara, assim, ó, tem Minions, né? Tem Lightyear, tem Liga dos Pets, já é muito clara a concorrência, né? E às vezes os cinemas geralmente não abrem de 2 salas para filmes infantis, a não ser em época de férias, né? Então acaba sendo uma concorrência desleal. E quando você vai para outras janelas, que não o cinema, você também sofre com isso, porque para TV aberta dificilmente a gente consegue replicar porque eles não têm espaço para isso, né? Você acaba ficando refém da TV fechada do streaming. Só que o streaming também não é regulado no Brasil. Então, assim, a gente tem conversado via distribuidora com alguns streaming e tem sido uma conversa muito dura nesse sentido, porque na maioria dos casos a contraproposta que vem, Alex, ela é bem complicada, porque muitas vezes assim eu posso até colocar teu filme, mas eu vou jogar lá no catálogo e eu não vou pagar por nada, assim, eu vou só pagar por um sistema que eles criaram de metrificação por clique, que ele é completamente desleal, né? Assim, você com um filme jogado no catálogo com outros milhares de títulos, dificilmente você vai ter algum tipo de remuneração. Só que, na verdade, o nosso negócio é esse, né? Esse é o nosso trabalho. Então, assim, é complicado, assim. Então, é um mercado muito difícil, né? Muito difícil mesmo, assim. E o público infantil, assim, por falar de público infantil, você acaba tendo algumas restrições até mais maiores do que de outras linguagens, sabe? Uhum. É claro. Não, acho que foi bem colocado. Bom, senhores, foi isso então. Eu agradeço pelo tempo, pela disponibilidade em considerar essa entrevista. Eu desejo sucesso com o lançamento de Além da Lenda, filme. Eu achei engraçado que Além da Lenda agora parece um trava-línguas para mim, que agora eu tô falando. Ah, meu Deus. Mas a ideia é essa, Alex. A ideia é realmente gerar essa. Foi até Marquinhos, porque deu a ideia. A gente estava num debate imenso, Alex. Putz, qual é o nome do projeto? Qual é o nome? A gente é muito criativo, mas nome a gente trava, né? A gente fica, putz, eu não sei o Eu tomei nome, Alex. nota, mas agora que eu estou falando o título pela primeira vez, eu falei, nossa, é um Além da lei. trava-línguas. Além da Aí Lenda. Martins tirou da cartola isso, além da lenda. Aí é justamente isso, é a lenda, né? Tipo, só que combina muito com a ideia do projeto, porque realmente é um olhar além daquela como você conhece a lenda, né? Então, Sim. quando ele falou, parece que a gente descobriu assim uma jazida de ouro do mundo. Perfeito, ótimo. Foi muito incrível, assim, é o Além da Lenda, é o trocadilho e que resume bem o que é o projeto, o Além da Lenda. Mas é isso, senhores. Obrigado mais uma vez. Desejo sucesso com o lançamento e também com os projetos que estão por vir. Um abraço para vocês. Valeu, queridão. Obrigado aí, um abraço para você e para os seus mães. Até mais.